Boa noite a todos. Houve um dia em que uma rezadeira chamada Satomásia viu um fenômeno muito interessante. Ela viu um campo branco, cheio de lírios, e no céu um bando branco de aves, que eram garças. E de repente ela olhou e o campo parecia que tinha mais lírios ainda, e o céu ficou coalhado de garças brancas. O céu muito azul e aquelas garças todas passaram a fazer um balé no céu. E os lírios, ao sabor dos ventos, faziam um balé também, branco. Era um dia 2 de abril de 1910. E são palavras dela: foi a manhã mais bonita que vi em toda a minha vida. Era o dia do nascimento do patrono desta casa, Francisco Cândido Xavier. Eu não sei se vocês sabem que, na verdade, o nome do registro de Francisco Cândido Xavier não era esse. Ele só descobriu isso quando entrou para o trabalho do Ministério, sei lá dos quantos, né, que ele foi. É porque o compadre do pai dele que foi registrá-lo, e como era dia de Francisco de Paula, registrou um nome completamente diferente. Francisco de Paula Cândido, eu acho, uma coisa assim. Tirou o Xavier, tirou. Aí, então, o nosso Chico Xavier nasceu nesse dia em que essa rezadeira lá de Pedro Leopoldo viu esse fenômeno muito interessante. Mas nós temos uma outra citação que eu recolhi para vocês, de um espírito que, quando encarnado, foi rainha de Portugal, Isabel de Aragão, que quem já leu a obra de André Luiz sabe que ela é a chamada irmã veneranda. Isabel de Aragão declara o seguinte no livro Os Dragões. Alguém já leu esse livro, Os Dragões? É um livro psicografado por Vanderlei Oliveira, pelo espírito de Maria Modesto Cravo. Alguém lembra de Maria Modesto Cravo? Não, né? Você lembra, tá? Você também lembra. Maria Modesto Cravo foi a dirigente do hospital lá em Uberaba, do hospital espírita, o primeiro hospício espírita em que trabalhou Inácio Ferreira durante 50 anos. Ela era diretora do hospital. A família dela que construiu aquele hospital. E ela, como espírito já, ela escreveu esse livro que se chama Dragões. É um livro forte, tá? Mas nesse livro está escrito o seguinte, olhem só: o missionário do livro mediúnico já se apresenta com esperanças gloriosas na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Seu nome é Francisco Cândido Xavier, uma alma querida do meu coração. Por suas mãos abençoadas, os alicerces de uma cultura espiritual
espírita cristã e humanitária será polo benfazejo das mais ricas lições cristãs, assentadas em exemplos da vida do próprio médium. Por que eu estou lendo isso para vocês? Primeiro, para a gente compreender que o acaso não existe, que é todo um planejamento espiritual, divino, muito maior do que, como dizia Shakespeare, entende a nossa vã filosofia. É muito maior, não é, Albert Einstein dizia que Deus não joga dados. Há um planejamento que faz parte de um episódio anterior e que vai se ligar no episódio posterior. Então, nós não reencarnamos por acaso. Cada um de nós tem uma sua tarefa reencarnatória. Às vezes é desse tamanho, às vezes é desse tamanhão. Qual foi a tarefa de Chico Xavier? É o que ela diz: o missionário do livro mediúnico já se apresenta. A doutrina espírita, até a vinda de Francisco Cândido Xavier, desse espírito reencarnante, se limitou bastante aos aspectos científico e filosófico da doutrina espírita. É ele que vem, através do seu lápis, dar continuidade, dar abertura para que espíritos como Emmanuel, como André Luiz, ampliem as noções que foram exploradas por Allan Kardec. Os livros, por exemplo, de André Luiz, são os livros em que eu tenho que confessar a vocês, tirando o chamado Pentateuco de Kardec, são os livros em que eu mais aprendi sobre a vida espiritual. Missionários da Luz, por exemplo, é um livro que todo mundo que se diz espírita devia ler, reler, estudar e não ter mais nenhuma dúvida sobre o processo reencarnatório, porque está tudo lá. Kardec não teve tempo de poder aprofundar, mas a partir daí, logo após, vem Chico Xavier para psicografar os outros espíritos que estavam prontos a continuar essa tarefa e expandir o nosso conhecimento acerca do espiritismo. Mas Isabel de Aragão destaca dois termos, duas expressões que me impressionaram. Primeiro, quando ela começa dizendo assim: o missionário do livro mediúnico. Vamos pensar o que é um missionário? Será que a maternidade é missão? O que vocês acham? É. Será que eu vencer algumas tarefas é missão? É. No Livro dos Espíritos, vai do 569 até 578, por aí, são perguntas sobre a missão e os missionários. Seria interessante vocês consultarem o Livro dos Espíritos para verem o que é um missionário, o que é uma missão.
No Livro dos Espíritos, a missão aparece como tarefa. Trovoada? Qualquer missão é chamada, qualquer tarefa é chamada de missão. Mas há missões e missões. A mãe ou o pai, eles têm a missão de encaminhar aquele espírito que chega nas mãos deles. E um cientista, por exemplo, Sabin, Albert Sabin, será que ele foi um missionário? Foi. Dentro da ciência, não é? Esse tipo de missionário tem uma tarefa muito específica. É trovoada, para valer. Então, a minha mãe dizia que era São Pedro arrastando os móveis no céu. Então, as missões, elas podem ser menores, maiores, e às vezes atingirem até a humanidade inteira. Nós sabemos de um missionário que vem passo a passo atingindo a humanidade inteira, não é? E que a semana até domingo estávamos envolvidos com ele, não foi? Mesmo nos lugares onde ele nem é conhecido. Querem um exemplo? Há milhares de anos atrás, um filósofo chinês chamado Lao Tse falou assim: ser como sândalo que perfuma o machado que o fere. Isso daí não é a doutrina do perdão? Então tinha alguém superior a Lao Tse dizendo para ele: ó, fala isso. O governador espiritual da terra, Jesus. A missão dele era total e absoluta, não é? É. E todos os outros que vêm em seu nome vêm dar continuidade a esse processo. Qual é o processo? Da cristianização dos corações. Nós estamos aqui, todos nós hoje, encarnados e desencarnados, com uma única e exclusiva razão da reencarnação: aprender a amar. Então, Chico Xavier, além desse missionário do livro mediúnico, a Isabel de Aragão ainda diz assim: exemplos assentadas em exemplos da vida do próprio médium. Aí é que está o grande segredo da missão de Chico Xavier. Maior do que os 400 e não sei quantos livros que ele psicografou. Nós conhecemos vários autores que têm escrito livros e mais livros e mais livros. Não é isso que realmente dá esse cunho especial a Francisco Cândido Xavier. É o exemplo que ele nos deu de vida. Como se dissesse assim: ó, é possível. Nós podemos viver da forma que Jesus gostaria que nós vivêssemos. Eu fiz um apanhado que ainda está aí está na Obras Póstumas, no livro Obras Póstumas.
é um comentário do Espírito de Verdade, quando fala da missão de Kardec. Olhem só. A missão é prenha de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua missão. Não suponhas que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Isso era dirigido a Kardec, pelo Espírito de Verdade. Mas a gente pode notar, então, que há um paralelo muito grande entre a missão de Kardec e a missão de Chico Xavier. Não basta escrever 1, 2, 10 livros, 400 livros. O que importa, em verdade, é o missionário preencher as seguintes características. Luta contínua. Quem conhece a vida de Chico Xavier, quase todo mundo já conhece, porque já teve livro, filme, tudo, né? Foi uma luta contínua? Foi. Lutou sem parar, não foi? É só para a gente conferir se realmente ele foi um desses missionários especiais. Sacrifício do repouso. Chico Xavier sacrificava o seu repouso? Qualquer livro que fale sobre Chico Xavier, escrito pelos amigos dele, ou aquelas pessoas que conviveram muito com ele, vão dizer que ele psicografava até 1h da manhã, 2 horas, 3 horas, aí saía dali, ia para casa, ainda reunia um pequeno grupo, ainda dava passividade, ou conversava até sei lá que hora, não é? Sacrifício do repouso. Sacrifício da tranquilidade. Eu lembro que uma vez eu li uma história que tinha uma fila enorme, imensa lá para ver o Chico. De repente vem um homem e fala alguma coisa no ouvido dele e vai embora. E aí um amigo depois perguntou: o que aquele homem falou no seu ouvido? Aí ele me disse que veio aqui para me matar. Mas aí não... resolveu não me matar e foi embora. E com a maior tranquilidade ele continuou atendendo as pessoas. Nós faríamos isso? Eu não faria. Se alguém chegasse para mim: olha, eu vim aqui para te matar, mas não vou te matar não. Eu ia morrer de medo daqui. Da saúde. Sacrifício da saúde. Chico Xavier sacrificou a sua saúde? Sobre isso tem histórias muito interessantes, muito engraçadas até, né? Quando Emmanuel, o seu mentor, né, dizia para ele: quer privilégio? Não. Você é um espírito encarnado como qualquer outro, vai ter as dores como nós, como os outros. E ele tinha problemas físicos muito sérios, né? Especialmente com a vista, durante o tempo todo. Sacrifício até da própria vida, se esse moço que queria matá-lo resolvesse matar mesmo, né? Humildade. Vocês acham que o missionário Chico Xavier pode ser chamado de missionário por causa da sua humildade? Era tão humilde que a gente até desconfiava da humildade dele. Eu não digo nós, espíritas, mas que teve muita gente desconfiando dele. Teve. Modéstia. Desinteresse. Vocês lembram uma passagem do Evangelho
em que Jesus é tentado. Lembram disso? Né? Que os estudiosos dizem que aquilo foi enxertado no Evangelho, mas não interessa, está lá, né? Quantas vezes Chico Xavier foi tentado? Muitas. Até acabar o som. Lá se foi o som. Bom, sem som. Voltou? Não. Não tem mais. Ah, voltou. Chico Xavier foi muito tentado. Várias vezes ofereceram um monte de coisas para ele. Tem uma passagem em um dos livros que falam dele, que diz que era uma pessoa chegou lá e viu que ele tinha muita dificuldade de ganhar dinheiro para se sustentar e convidou para ir a Belo Horizonte para ter um emprego melhor e tal. E ele foi, e foram passando os dias e nada de sair um emprego, até que saiu a proposta dizendo que havia só uma condição, que ele divulgasse que era ele o autor das poesias que estavam no livro Parnaso de Oliveira. Ele não aceitou e voltou para Pedro Leopoldo sem um emprego e continuando na vidinha dele, né? A outra, olha só, a outra característica importante do missionário é a coragem. O missionário, para valer, ele tem que ter coragem. Todos os missionários, seja até a mãe, o pai, né? Para desempenhar a sua missão, tem que ter coragem. Criar um filho tem que ter uma coragem que não é fácil, né? A outra característica é perseverança. Olha só, Chico teve perseverança. Ele teve tanta perseverança que ele conseguiu moratória. Sabem o que é moratória? Economicamente é pagar depois, né? É levar a dívida para depois. Em linguagem espiritual, lá se foi outra vez o sol. Em linguagem espiritual, em linguagem espiritual é viver mais aquela reencarnação. Então, olha, isso aqui está parecendo Saquarema. Estou em Saquarema? Parente, eu estava contando para ele que eu tive um prejuízo no meio do ano passado, por causa disso. Entrou uma sobrecarga, eu não estava em casa, queimou todos os meus aparelhos. Falávamos da perseverança. O missionário, ele tem que ser perseverante, não é? Porque todos os obstáculos que o envolvem podem fazer ele desistir. Será que já tem aqui alguém que está pensando assim, por que eu vim hoje no grupo do Chico Xavier? Como é que eu vou chegar em casa com essa chuva? Puxa, eu me trouxe guarda-chuva, bem que eu devia ter ficado em casa. Será que alguém está pensando nisso? Será que alguém está em casa, começa essa chuva antes da hora da reunião e diz assim, não vou hoje não.
nós estamos dando aula lá em Saquarema, que o grupo, um dia de uma chove é dessa também, assim, o grupo fica pequenininho, né? Aí eu brinco dizendo, puxa, tem gente aqui que é de sal, é de açúcar ou de papel, né? Falta-nos ainda essa característica para que nós possamos já ser missionários para valer. Que a nossa missão possa ser maior do que simplesmente lutar pelas nossas provas e expiações. O verdadeiro missionário, ele já estendeu muito a sua capacidade de atuação. Ele não vai ficar só enclausurado nas suas provas e expiações, ou só na sua família, ou só na sua família e nos seus amigos. Ele vai cada vez se abrindo mais para ajudar mais. E com todas essas características que estão em obras póstumas, colocadas pelo Espírito da Verdade para Kardec. Firmeza. Ah, mas acontece, será que você não podia dar um jeitinho? Nós brasileiros, então, sofremos muito com esse jeitinho, não é? Tudo a gente tenta dar um jeitinho. Ó, esse mês é o mês de declaração de imposto de renda, não é? Ó o jeitinho. Né? Será que a gente ainda dá jeitinho na declaração de imposto de renda? Será que a gente já ainda escamoteia? Que a gente ganhou, que a gente teve despesas. Como é que é isso? Firmeza dos propósitos. Prudência. Prudência é um alerta de Jesus para nós sermos prudentes. Temos de ser prudentes. Mas a prudência não é só não sair no dia de chuva brava, que vai ficar gripado. Isso daí é matéria. O que Jesus veio falar para nós não foi para esse corpo físico. Ele veio falar para nós como espíritos imortais, que nós temos que ter prudência, temos que ser corajosos, mas prudentes, e temos tato. Eu tenho que confessar a vocês que eu ainda não tenho tato, não, sabe? Esse tato que Chico Xavier tinha, eu não tenho ainda. Eu ainda falo muitas coisas que eu devia ficar com a boca fechada, sabe? E às vezes as pessoas se machucam com isso, né? É uma aprendizagem que eu ainda tenho que fazer. Devotamento, abnegação, renúncia. Chico Xavier se enquadrava em tudo isso? Sim. Sim, sim, sim. Aí Kardec perguntou assim aos espíritos. Isso está na pergunta 578. O missionário pode falir? Pode falhar? Pode. Vou dar um exemplo
quem foi militar tem a maior admiração, Napoleão Bonaparte era um missionário. A missão dele era unificar como espírito, tá? Ele reencarna com essa missão, reunificação da Europa. Ele reunificou, ele unificou ou ele dominou? Fica no ar, né? Não sou eu que estou falando. É o próprio Napoleão, num livro chamado Santa Helena, que eu já li, em que ele próprio faz uma reflexão, ainda encarnado, achando que falhou na sua tarefa. Que ele, claro, reencarnado, não sabia que era missionário, que tinha uma missão específica. Ele mesmo entra num processo de reflexão enquanto está preso lá em Santa Helena e chega a essa conclusão. Então, quando ele volta ao plano espiritual, ele já voltou preparado, ele já voltou com um autoconhecimento importante. Então, os espíritos dizem para Kardec, se o espírito não for um espírito superior, pode falhar. O que é um espírito superior? Aí vamos ao livro dos Espíritos, a partir da pergunta 100, quem está estudando aqui o livro dos Espíritos? Levanta o braço, por favor. E quem já estudou antes? Ah, que bonito, olha! Muito bem. Então, o que é um espírito superior? Está lá, a partir da pergunta 100, toda a classificação que Kardec faz dos espíritos, não é? O espírito superior. O espírito superior é um homem de bem. E também está lá, está no livro dos Espíritos e no Evangelho. Eu não sei se vocês já perceberam, é o único texto repetido nos dois livros. Um homem de bem. O homem de bem é aquele que cumpre a lei da justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Isso aqui é um homem de bem. É aquele que cumpre a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. Chico Xavier é um homem de bem. É um espírito superior, então. Há uma mensagem no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês quiserem anotar, está no capítulo 21, versículo item 8, que é de um homem, um espírito chamado Luiz. Essa mensagem de Bordeaux, 1861. Diz assim: aqueles que ele envia para propagar sua santa doutrina e regenerar o povo são sempre, a seu próprio exemplo, mansos e humildes de coração, acima de tudo mais. Antes de mais nada, modestos e humildes. Gente, a humildade é tão importante para que nós possamos ser felizes e para que nós possamos
cumprir o nosso destino espiritual, que Jesus, quando veio até nós, no Sermão do Monte, e como Gandhi dizia, se todos os documentos religiosos se perdessem e só restasse o Sermão do Monte, nada teria sido perdido. Jesus começa o Sermão do Monte dizendo: bem-aventurados os humildes. Não satisfeito, quando ele se reúne com seus apóstolos na chamada última ceia, em que ele faz também um sermão só para os apóstolos, o primeiro ato dele é lavar os pés dos seus apóstolos. E quando ele acaba de fazer isso, ele pergunta aos apóstolos: entenderam o que eu fiz? Humildade. Ele, aquele espírito que todos estavam achando realmente o Messias, aqueles que estavam junto com ele, foi lavar os pés dos seus apóstolos. Vamos lembrar que naquela época, os judeus, e Jesus era um judeu, tinham como hábito, quando entravam nas casas para comer, lavavam os pés e as mãos. Jesus lavou os pés de seus discípulos. Um ato de humildade. Então, a humildade é característica fundamental na vida de um missionário. E o que é a humildade? É o antônimo. Lembra o que é antônimo? É o antônimo de orgulho. Humildade é o antônimo de orgulho. E nós? Será que já somos capazes de atos de humildade? Ou ainda primamos pelo orgulho? Eu não sou orgulhoso. Olha, uma vez um espírito escreveu, que nós precisamos ter muito cuidado para não termos orgulho de não sermos orgulhosos. Olha só. Quer dizer, estava puxando o nosso cabelo assim, nossa orelha, tudo, Sabe como é que a gente vê se a gente ainda tem muito orgulho, não tem? Quando alguém chama a gente de feio, quando a caixa do supermercado está demorando a nos atender, ou dá o troco errado, quando a gente para no posto de gasolina para abastecer o carro, e o frentista não é gentil conosco. Não é, a gente não precisa pensar em grandes atos, não. Vamos pegar um dia da nossa vida, um dia, e vamos perceber as nossas atitudes, as nossas palavras, quando acontecem essas pequenas coisas. É aí que a gente vê se o orgulho ainda fala mais alto. Na casa espírita, ninguém tem orgulho, né? Mas que maravilha! Somos todos já espíritos superiores. Né? Tá bom. Conta para outra. Nós somos orgulhosos, sim. Vamos pensar, se não fôssemos, gente, não estaríamos reencarnados no planeta de provas e expiações. Não é óbvio? E se Jesus coloca como primeiro mandamento
humildade, é porque nós estamos precisando ouvir, né? Porque é o item mais importante se nós queremos realmente que nosso planeta se transforme num planeta de regeneração. Não é o outro que tem que se regenerar, é a gente. E nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, como eu falei para vocês, o capítulo 21, no item 8, depois no item anterior, eu não anotei qual é o item, uma mensagem do Erasto. Erasto foi discípulo de Paulo de Tarso, e é uma mensagem de Paris, 1862. Erasto diz assim, ó: o verdadeiro missionário de Deus o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras. Até hoje, por exemplo, hoje eu entrei, antes de vir para cá, eu estive na casa de uma parenta minha, que já tem muita idade, está com Alzheimer, coisa e tal. Tem vários quadros e estátuas, são católicos, de Francisco de Assis. Olha o exemplo de Francisco de Assis. Qual era a característica mais gritante de Francisco de Assis? Humildade, não é? E assim, os grandes missionários, a humildade é a característica mais importante daquele ser, daquele espírito que já venceu dificuldades que nós ainda enfrentamos. Mas isso não os exime dessas dificuldades. Chico Xavier teve pobreza, teve maus tratos, todos nós conhecemos a vida dele com aquela famosa madrinha dele, que fez ele lamber ferida, que fez ele espetar o garfo na barriga dele, não é? Chico Xavier teve tudo isso. Teve pobreza, teve maus tratos, teve dificuldades físicas, de saúde, teve não sei quantos impactos, não sei quantas paradas, sabe? Teve muita coisa. Chico Xavier teve uma família enorme, em que ele teve que cuidar dessa família durante muitos anos, e com um parco salário. Era desse tamanho o salário dele, como escriturário lá do Ministério da Agricultura, eu acho que era isso, né? Então vejam, esse é o verdadeiro missionário. É aquela pessoa que vem com essa tarefa e que muitas vezes não sabe que é um missionário. Quando o Chico dizia aqui, uma vez, tem uma história dele que eu amo, uma mulher chegou para ele e disse assim: Chico, eu acho que na época de Cristo eu fui comida por um leão, eu fui uma Marte. E você? Aí ele disse: eu era a pulga que dava um leão. Ele falava essas coisas que eram verdadeiras, e pior é isso. Ele realmente se sentia a pulga do leão. Quantas vezes ele achou que era um burrinho, né? Que isso se chama humildade. Que nós, quando fazemos uma brincadeira assim, fazemos por ironia. Porque ainda não estamos lá. Então, Deus manda que o governador espiritual da Terra
envie esses missionários para nós, para que nós os ouçamos e, a partir de ouvi-los, ponhamos em prática, passo a passo, o que nos aproxima deles, o que nos aproxima da felicidade, da alegria, mas não é uma coisa externa, é uma coisa interna, para que tenhamos paz, mas paz interna. O verdadeiro missionário, ele tem paz interna. Ele pode não ter paz exteriormente, mas por dentro ele é um ser pacificado. E com isso, ele vem para contaminar outros seres. Porque a contaminação, a gente ouve falar tanto, né, do vírus tal, do Aedes aegypti, não é? Da gripe A, B, C, D, sei lá quantas. Existe a contaminação do bem. Tem um quadro ali fora que diz assim, precisamos de, né? Aí tem feijão, arroz, leite, sei lá o que. Vai chegar o dia que o núcleo Chico Xavier não vai precisar dizer que precisamos de, porque todos nós já sabemos que há um trabalho na casa que distribui alimento para aqueles que não têm. Então, espontaneamente, sem ninguém precisar falar conosco, nós vamos trazer as coisas necessárias. Haverá um dia em que, se alguém pisar o meu pé, eu não vou fazer cara feia. Ou se fizer algo muito pior, eu vou pensar assim, puxa, o meu irmão está doente. Haverá um dia em que eu não vou mais maltratar animais, como eu ainda maltrato. Às vezes, alguns de nós não maltratam mais. O nosso caminho é esse, é inexorável. Nós não vamos deixar de ser um espírito em processo evolutivo. Então, quando esses missionários vêm, eles vêm para nos acordar, para acelerar o nosso processo, para que nós nos contaminemos com a sua ação. Então, gente, a Chico Xavier coube a missão de nos fazer sentir Jesus no coração, por intermédio de uma vida impoluta e devotada ao amor. E ele nos deixou uma receita. Como acaso não existe, arrumando umas coisas, eu achei isso velho, estava lá em casa, olha só, é de Chico Xavier, do livro Cartas do Coração. Receita para melhorar: 10 gramas de juízo na cabeça, serenidade na mente, equilíbrio nos raciocínios, elevação nos sentimentos, pureza nos olhos. Eu queria comentar um pouquinho isso. Isso aí é uma das coisas que eu mais vejo. As pessoas olham e já vem o pior do outro. Então o Chico Xavier diz assim, pureza nos olhos. Tem uma página de Emmanuel, no livro Palavras da Vida Eterna, que ele fala disso, que seus olhos... E Jesus diz, se seus olhos são maus, é melhor arrancar eles antes de reencarnar, não é?
vigilância nos ouvidos. Vamos parar de ouvir abobrinha? Vamos parar de ouvir esses programas de televisão terríveis que só exaltam a mediocridade, a luxúria, sei lá mais o que, não é? Lubrificante na cerviz. Gente, é a velha humildade. Olha o que Chico diz: lubrificante na cerviz, na coluna. Não vamos deixar a nossa coluna tão dura, tão... Já repararam como a gente tem problema de coluna? Quantas pessoas? Pois é, porque ela é muito rígida. Aí Chico Xavier recomenda lubrificante na cerviz, interruptor na língua. Essa é ótima, né? Interruptor na língua. Amor no coração. Serviço útil e incessante nos braços. Simplicidade no estômago. E boa direção dos pés. E uso diário em temperatura de boa vontade. Essa é a receita de Chico Xavier para nós melhorarmos. Claro que a gente não vai poder fazer tudo de uma vez só, né? Mas a gente pode escolher. Eu gostei muito desse interruptor na língua. Eu acho ótimo. Não é? Esse é quente. Eu prometo que o ano que vem eu não virei no dia, na primeira reunião do Núcleo Chico Xavier, para falar sobre Chico Xavier, porque eu já falei 2 anos seguidos, chega. Vocês não imaginam o trabalho que eu tive para encontrar alguma coisa diferente, assim, sabe? Então, ano que vem eu vou mudar a semana para deixar para outra tarefa, de encontrar algo original. Apesar de que, seguindo o nosso mestre maior, Jesus, cujo título que ele aceitou foi esse, de mestre, ele nos mostra, e todo professor sabe disso, que as coisas precisam ser ensinadas, reensinadas, e mais uma vez, e outra vez, e quantas se fizerem necessárias. O bom mestre é aquele que apresenta o mesmo ensinamento com diversas roupagens. Por isso que Jesus dizia assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não diz que vai nos curar de coisa alguma, ele vai nos aliviar. E a seguir ele diz: porque sou manso e humilde de coração, e tereis repouso para a vossa alma. E ele termina dizendo: porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Que nós possamos ouvir melhor, ver melhor, prestar mais atenção ao Mestre, que está sempre nos enviando exemplos de como nós podemos nos tornar homens de bem, como Chico Xavier.
muita paz.